Estudo da Torá. Livro Atos dos Emissários. Capítulo 18. Algum tempo depois, Shaul continua sua empreitada e, partindo agora para Corinto, encontra o emissário a um Yehudim. Este Yehudim chamava-se Áquila. Este veio de uma província chamada Ponto. Ora, partindo da Itália, este veio, pois Cláudio, o imperador, havia emitido um decreto contra os Yehudins, ordenando a expulsão de todos eles de Roma. Tal decreto nada mais foi do que um reflexo do sentimento por muito tempo nutrido contra os Yehudins. Para o povo romano, essa nação era tida como escória das nações. E os motivos eram muitos. Ainda mais após tal confronto causado pela disputa entre saduceus e messiânicos, que viera a culminar com a penalização mortal de nosso Salvador. Agora, a nação romana encontrava outro problema também: a possibilidade de uma revolta causada pela classe de zelotes, que revoltosos eram contra o imperialismo romano. Tanto Áquila como Shaul tinham o mesmo ofício. Trabalhavam com a confecção de taletes. Alguns ainda acreditam que, pela tradução convencional como descrita, faziam eles barracas. Tratava-se então de construir tendas para moradias, o que nos leva a uma outra tradução errônea das Escrituras, quando Yeshua, por exemplo, exorta o povo para que, quando orasse, o fizesse dentro do seu quarto. Aqui, barraca, tenda ou quarto referem-se ao mesmo artefato. Como mencionamos acima, este trata-se de uma espécie de toalha de tamanho abrangente que cobre a cabeça dos regentes da oração ou sacerdotes e também religiosos. E ao orar no templo ou nas mediações, então, ao iniciar os trabalhos ou orações, cobre-se então a cabeça com tal objeto. Alguns naquela época, para mostrar que estavam orando e para que os outros ouvissem, faziam as suas orações sem o uso desse tecido, o que poderia ser caracterizado também como uma forma de mostrar que ali estavam a orar. Porém, como de costume, Shaul debatia abertamente nas sinagogas que frequentava sobre as boas novas de salvação, e assim eram convertidos tanto os Yehudins quanto helenistas. Vieram Silá e Timóteo da Macedônia, e assim, com maior estímulo, Shaul, agora estimulado pela Ruá, falava aos Yehudins que Yeshua era de fato o Mashiach. Porém, era estes muito duros de coração. Como o próprio Estevão falava, eram circuncisos de carne, mas não de coração, e fora dele que Shaul pegara tais palavras. Como era Shaul muito explosivo e pouco paciente em algumas questões, como eles mesmo afirmara, e veremos isso mais adiante, fez ele o que o próprio mestre lhes ordenara. Quando, pois, chegassem a uma cidade e ali falassem da boa nova, não obtendo quem os ouvisse, deveriam eles sacudir a poeira de suas vestes e bater as sandálias, e assim fazendo virar as costas e deixar que o juízo de Elohim os sentenciasse. E não fizera isso por pouca coisa, pois eles mesmos resistiram e blasfemaram contra a mensagem. Agora, tinha Shaul uma decisão, e tomar essa decisão de não mais anunciar a mensagem aos Yehudins de Corinto, mas aos goíns. Mas esta não era a vontade de Elohim. Muitas vezes queremos, por nós mesmos, tomar decisões que cabem somente a Elohim. Devemos sempre lembrar que a nossa missão não é convencer a ninguém da veracidade dos fatos concernentes à realidade humana e da misericórdia divina, pois tal trabalho caberá somente ao Ruach HaKodesh, como descrito por Yohanan. Ele sim vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, não sendo de forma alguma nossa responsabilidade convencer a quem quer que seja. Também para que não recaia sobre nós o louvor por tais atos, mas somente ao nome de Elohim. A ele seja todo louvor, honra e elevação, e assim se fez.
Então, depois de algum tempo, encontra Shaul a Tício, conhecido por Justo, que servia a Elohim e morava próximo a uma sinagoga, e, através dele, Shaul conheceu a Crispo, um dos correntes da sinagoga de Corinto. E este e toda a sua casa creram na mensagem redentora de Yeshua HaMashiach, e todos foram emergidos e iniciados e purificados, e agora faziam parte do grupo dos Yehudins Mashuot. Foi nessa época que o próprio Elohim falou com Shaul, lhe motivou e lhe admoestou para que não temesse a ninguém, pois ninguém lhe faria mal, pois naquela cidade muitos haviam sido escolhidos para participar do povo do Eterno. Ora, ficara ele naquela cidade por 1 ano e meio, ensinando sobre a Torá, pregando sobre a boa nova da salvação e emergindo a muitos em nome do Salvador e também do Criador. Como sempre, do feitio do inimigo das coisas santas e puras, alguns Yehudins levantaram-se ao ver que muitos eram iniciados no messianismo, e indo a Galho, o governador da província de Acaia, o agarraram, levando-o até o governador, e para o governador, reclamaram que Shaul estava ensinando àquele povo doutrinas que iam contra os ensinos da Torá. Pois para eles, o Mashiach não havia vindo e tampouco podia ser Yeshua. Ao passo que o próprio governador lhes repreende, dizendo que não era seu problema se houve algo referente a nomes ou leis dos Yehudins, a não ser que fosse algo grave contra a província, e portanto os expulsou da sua presença. Agora o acusador tornara-se acusado, pois Acarral, vendo que Sóstenes, que era o corrém responsável por tamanho vexame e vergonha, o tomaram e o espancaram com grande violência. Porém Galho nada fez. E assim, vemos que a justiça divina, em prol daqueles que seguem a palavra e ao testemunho, a estes nunca será falha, mas recairá contra aqueles que são inimigos de tais propósitos. Quanto a Shaul, ainda permaneceu ali por muitos dias. Porém, chegando a hora de sua partida, despediu-se de seus irmãos e, partindo com Áquila e Priscila, foram juntos para a Síria. Nessa época, Shaul decidira terminar seu tratado de Nazireu. Ora, qualquer Yehudim que sentisse em seu coração o chamado de Elohim para servir-lhe nas coisas concernentes ao templo, ou mesmo fora dele, deveria fazer tal tratado. Com isso, e através disso, diria publicamente que sua vida não seria mais sua, porém agora estaria sobre os ditames de Elohim. Para tanto, havia algumas regras para que se seguissem. E elas estão no livro de Devarim, ou Números, mais precisamente no capítulo 6, onde explica-se que ao iniciar tal tratado, o homem deveria deixar a sua barba e cabelo crescer. Também não deveriam ingerir qualquer bebida forte, nem mesmo vinho lhes era permitido, ou qualquer fruto vindo da vinha. Também não deveriam tocar em nada impuro, como por exemplo cadáveres, mesmo que fosse de algum parente chegado. Em contrapartida, seria dever abençoado com a presença de Elohim. Sendo assim, um navio. Durante a jornada de Israel, vimos que alguns dos principais personagens da história eram nazireus, como por exemplo, Sansão, Elias, Eliseu, Yohanan, o imersor. Mesmo o nosso mestre Yeshua era nazireu. E aqui começam os equívocos. Sim, muitos pensam que Yeshua seria de Nazaré, o que é um grande equívoco, pois mesmo historiadores e teólogos aprofundados afirmam e confirmam que tal cidade nunca existira. De fato, Yeshua havia morado na Galileia, e chamá-lo de Galileu não foge dos conceitos. Mas por que então muitos acreditam em tal afirmação? Possivelmente um erro de transliteração seja o indutor de tal erro. Ao chamá-lo, muitos diziam Yeshua Nentzare ou Yeshua Natsiri. Neste caso, a tradução mais fiel seria Yeshua Nazireu, ou seja, adepto do tratado naziraíta. Agora, Shaul também fora um praticante de tal promessa, portanto, possivelmente sua aparência fosse de um homem
com cabelos e barbas compridas. Mas, agora, antes de embarcar nesta viagem, decide ele por encerrar tal tratado e, para tanto, realizou todos os procedimentos cabíveis para tal encerramento. Tal fato sucedeu-se em Cencreia. Chegando em Éfeso, ali os deixou, tanto a Áquila quanto Priscila, e partiu para as sinagogas e lá contendia a respeito das boas novas de salvação com outros erudins. Porém, eles mesmos pediram para que ele não fosse embora, mas que ficasse. Mas não era a vontade e nem os planos do Eterno que ali já o ficasse. Possivelmente fosse próximo a alguma das festas ordenadas por Elohim para seu povo. Então, ao sair, disse aos irmãos que iria a Jerusalém, mas que brevemente voltaria. Porém, faria isto se, obviamente, Elohim o permitisse, e assim deve ser a nossa vida. Tanto o andar quanto o parar, o pensar como o efetuar devem ser colocados na mão e sob a sua vontade. Daquele que a todas as coisas sabe, que com grande sabedoria pode esquadrinhar todos os nossos passos, que com grande amor pode nos livrar de qualquer agrura. Quão diferente seria a nossa vida se tão somente colocássemos todos os nossos planos e vontades em suas poderosas mãos. Assim como faz o sol e a lua, eles mesmos não agem por si só. Mesmo possuindo grande poder, eles mesmos respeitam os desígnios de Elohim e deixam para trás toda e qualquer vontade vã. Devemos fazer o mesmo, para que assim não cometamos qualquer erro ou transgressão da palavra forte do Criador de todas as coisas. E indo para Cesareia, passou em Jerusalém, saltou a carral e os animou. Desceu a Antioquia e lá ficou por um tempo. Depois foi a Galácia e a Frígia, onde passava e por onde ia, sempre ia animando a todos os recém-conversos, mostrando a importância de cumprir a lei e também de crer no testemunho da salvação. Naquela época foi a Éfeso um Yehudim desconhecido chamado Apolo. Era ele de Alexandria, muito eloquente, dominava muito grandemente as palavras. Possuía este homem um grande conhecimento das Ketuvins ou Escrituras. Possivelmente fosse ele seguidor de Yohanan, o Emerson. Pois assim o era. Sim, era ele imergido, fortemente doutrinado nos caminhos de Hashem, ou Netivi Yah Hashem. Era fervoroso de Ruar, e a todos convencia pelo tamanho do seu conhecimento e autoridade, pois ensinava diligentemente a todos quanto quisessem ouvir, porém era imerso em águas, mas não em Ruá. Fora ele posteriormente uma peça fundamental para o crescimento da palavra na Palestina. Tinha como principais ouvintes a elite do povo, os filósofos, intelectuais e sábios de Corinto. Apesar de ser completamente contra a qualquer facção dentro da Carral, quando estava ele falando para a sinagoga, fora ouvido por Áquila e também por Priscila, que o levaram consigo para lhe explicar mais aprofundadamente os ensinamentos das Escrituras sobre a visão do Filho de Elohim. Quis ele ir a Acaia e foi incentivado por muitos irmãos que escreveram aos talmidins dessa cidade, para que os recebessem com grande alegria. Lá ele, através da palavra e poder de Elohim, fortificou-os pela misericórdia e aproveitou-os para ensiná-los e fortificá-los na emuná, pois que, com grande veemência, anunciava as Escrituras e provava a todos que Yeshua era, de fato, o Mashiach.